Olá pessoal, hoje o assunto da nossa videoaula vai ser sobre ondas. Para isso eu vou estar utilizando esse livro de física, é o volume 2 de Halliday e Smith. Então vamos lá? Bom, o nosso assunto vai ser ondas e o nosso foco principal vão ser as ondas sonoras. Segundo o livro utilizado, ondas sonoras é definida como qualquer onda longitudinal. A onda sonora é utilizada, por exemplo, para sondar a crosta terrestre em busca de petróleo. Os navios também possuem equipamentos de localização através do som para detectar algum obstáculo que tenha pela frente. Nós vamos focar nas ondas sonoras que se propagam pelo ar e podem ser ouvidas pelas pessoas. A velocidade do som é de qualquer onda mecânica, tanto transversal, que são as oscilações perpendiculares à direção de propagação, e a longitudinal, que são as ondas que são onde as oscilações são na direção de propagação da onda, elas dependem tanto da propriedade inercial no meio, que é para armazenar energia cinética, como das propriedades elásticas, que é para armazenar energia potencial. Temos a equação que fornece a velocidade de uma onda transversal em uma corda, que é definida por V é igual à raiz da propriedade elástica sobre a propriedade inercial, onde, para as ondas transversais, a propriedade elástica é a tensão da corda e a propriedade inercial é a massa específica da corda. Em uma corda esticada, a energia potencial está associada à deformação da corda, ou seja, quando a onda passa. Quando uma onda sonora se propaga no ar, essa energia potencial está associada à compressão e à expansão de volume do ar. A propriedade que determina o quanto um elemento muda de volume quando é submetido a uma pressão é o módulo da elasticidade volumétrica B. Então, nós temos essa formulinha embaixo representada na figura, que B é igual a ΔP sobre ΔV sobre V, onde ΔV sobre V é a variação relativa de volume produzido por uma variação da pressão, que é o ΔP. Os sinais de ΔP e ΔV são sempre opostos. Quando há um aumento na pressão sobre o elemento, ou seja, ΔP é positivo, o volume diminui e ΔV é negativo, incluindo um sinal negativo na equação para que B seja um número positivo. Substituindo propriedade elástica por B e propriedade inercial por ρ, que é essa letrinha grega, tem-se uma nova equação, que é igual a velocidade é igual a raiz de B sobre ρ, que é a fórmula da velocidade do som, onde V é a velocidade, B é o modo de elasticidade volumétrico e ρ é a massa específica. No livro tem a dedução dessa fórmula, se você tiver dúvida é só dar uma olhadinha lá e acompanhar. Agora vamos falar um pouco de interferência. As ondas sonoras podem sofrer interferência, e aqui a gente vai analisar um caso em particular, que é a interferência entre duas ondas sonoras iguais que se propagam no mesmo sentido, como a gente pode ver nessa figura aí apresentada. É possível produzir essa interferência? Bom, duas fontes pontuais, S1 e S2, emitem ondas sonoras que estão em fase e têm o mesmo comprimento de onda, representado por lambda. Estamos interessados nas ondas que passam pelo ponto P. Se as ondas percorressem distâncias iguais para chegar ao ponto P, estariam em fase nesse ponto. Mas o caminho L2, percorrido pela onda gerada pela fonte S2, é maior do que o caminho L1, percorrido pela onda gerada pela fonte S1. Essa diferença de percurso significa que as ondas podem não estar em fase no ponto P, pois a diferença de fase φ no ponto P depende da diferença de percurso. Diferença de percurso é determinada por esse ΔL, que é igual ao módulo de L2 menos L1. A relação entre diferença de fase φ
e diferença de percurso ΔL é que na diferença de fase ela é igual a 2π rad, que corresponde a um comprimento de onda. Assim, a gente tem essa primeira formulinha, que φ sobre 2π é igual à variação de L sobre lambda. Passando o 2π para lá multiplicando, a gente vai ter que φ é igual a ΔL sobre lambda vezes 2π. Bom, agora vamos falar um pouquinho de intensidade de nível sonoro. No som, não existe só a frequência, comprimento de onda e a velocidade. Existe também a intensidade de uma onda sonora em uma superfície. Ela é a taxa média por unidade de área, que é a energia que tem na onda atravessa a superfície, ou é absorvida. A intensidade pode ser representada pela equação, essa primeira equaçãozinha aí, que é I é igual a P sobre A, onde P é a taxa de variação com o tempo da transferência de energia, ou seja, a potência da onda sonora, e A é a área da superfície que intercepta o som. E I é a intensidade que está associada também com a amplitude do deslocamento, representado por SM. Logo, surge uma nova equação, que é essa segunda equação aí no slide. De I é igual a 1 sobre 2, ρ vezes V, W ao quadrado, vezes SM ao quadrado. Bom, na variação da intensidade com a distância, gente, a intensidade do som, ela vai variar com a distância. A gente tem fontes reais, como o alto-falante, por exemplo, que podem emitir o som apenas em alguma direção, em alguma direção. E o ambiente, às vezes, gera o eco. O eco que não é nada mais do que as ondas sonoras refletidas. E esses ecos se sobrepõem às ondas sonoras originais. Em alguns casos, a gente pode ignorar o eco e pensar que a fonte sonora é pontual e isotrópica, ou seja, emite som com a mesma intensidade em todas as direções. Agora vamos supor que a energia mecânica das ondas sonoras é conservada enquanto ela se espalha a partir de uma fonte pontual e isotrópica. A gente tem uma figurinha aí que parece daquele joguinho tira ao alvo. Nessa figura é uma esfera com um raio igual a R e com o centro na fonte. Bom, toda energia emitida por essa fonte passa pela superfície da esfera. Assim, a taxa com que essa energia das ondas sonoras atravessa essa superfície é igual à taxa que a energia é emitida pela fonte. Ou seja, a potência PS da fonte é a potência PS dessa fonte. E dessa forma, a intensidade da onda sonora na superfície da esfera é dada por I igual a PS sobre 4πr ao quadrado, onde 4πr ao quadrado é a área da esfera, que é esse gráficozinho que a gente tem aqui do tiro ao alvo. Então, nas fontes de sons musicais, os sons musicais que saem dos instrumentos que a gente ouve, ele é produzido pelas oscilações. No caso das cordas, como violão, piano, violino, e das membranas, como tímpanos e tambores, e também das colunas de ar, como flautas, oboé, tubos de órgão e vários outros. Para produzir essas ondas estacionárias em uma corda mantida fixa nas duas extremidades, é possível, porque essas ondas, elas se propagam na corda, elas são refletidas em cada uma das extremidades. Para cada valor de comprimento de onda, a combinação dessas ondas que se propagam em sentidos contrários produzem uma onda estacionária. Para que isso aconteça, os comprimentos de ondas correspondentes à frequência da ressonância da corda têm uma vantagem de produzir essas ondas estacionárias. É que nessas condições, a corda vai passar a oscilar em grande amplitude, movimentando periodicamente o ar ao redor.
produzindo assim uma onda sonora audível com a mesma frequência que as oscilações da corda. Para alguns comprimentos de ondas, das ondas sonoras, a superposição das ondas que se propagam no tubo em sentido oposto produz uma onda estacionária. Os comprimentos de onda para que isso aconteça correspondem às frequências de ressonância do tubo. Dessa forma, o ar no interior do tubo oscila com muita amplitude e assim movimenta o ar ao redor e produz uma onda sonora audível. Nessa figura, mostra que a onda estacionária mais simples que pode ser produzida em um tubo com duas extremidades abertas, a gente consegue observar que em cada extremidade tem um antinó e um nó no ponto médio desse tubo. Essa onda estacionária ela é chamada de modo fundamental ou primeiro harmônico. Para que ele seja produzido, as ondas sonoras em um tubo de comprimento L devem ter comprimento de onda de lambda igual a 2 Ls. Nessa primeira figura, mostra várias outras ondas sonoras estacionárias que podem ser produzidas em um tubo com as duas extremidades abertas. No caso do segundo harmônico, o comprimento das ondas sonoras lambda é igual a L. Já para o terceiro harmônico, é lambda igual a 2L dividido por 3 e assim sucessivamente. De maneira geral, as frequências de ressonância de um tubo de comprimento L, com as duas extremidades abertas, corresponde ao comprimento de onda representado por lambda é igual a 2L dividido por N, para N igual a 1, 2, 3 e assim por sequência, onde N é o número harmônico. Se a gente considerar a velocidade do som, vai ser possível escrever as frequências de ressonância de um tubo com duas extremidades abertas como F é igual a V sobre lambda, que é igual a NV sobre 2Ls, para N igual a 1, 2 e 3 e assim sucessivamente. Nessa outra figura, tem algumas ondas estacionárias que podem ser produzidas em um tubo com apenas uma das extremidades abertas. Aí, nesse caso, vai ter um antinó na extremidade aberta e um nó na extremidade fechada. O modo mais simples é quando lambda é igual a 4L. No segundo modo mais simples, lambda é igual a 4L dividido por 3, e assim sucessivamente. Então, de modo geral, as frequências de ressonância de um tubo com comprimento de onda é dado por lambda é igual a 4L sobre N, onde N é igual a 3, pode ser igual a 1, 3, 5. O número harmônico N, nesse caso, são números ímpares. Então, a frequência de ressonância são dadas por F igual a V sobre lambda, que é igual a NV sobre 4L. É importante ressaltar que apenas os harmônicos ímpares podem existir em um tubo com uma extremidade aberta. Assim, um N igual a 2, que é o segundo harmônico, por exemplo, ele não pode ser reproduzido em um tubo desse tipo. Bom, vamos falar de efeito Doppler. Vamos supor que um carro de bombeiro está estacionado no acostamento de uma rodovia, com a sirene de 1000 Hz ligada. Se você também estiver parado no acostamento, vai ouvir o som da sirene com a mesma frequência. Porém, se entre você e o carro estiver um movimento, você vai ouvir outra frequência. Se você se aproximar do carro de bombeiro a 120 km por hora, vai ouvir uma frequência mais alta equivalente a 1096 Hz, um aumento de 96 Hz. Mas se você se afastar do carro de bombeiro com a mesma velocidade de 120 km por hora, vai ouvir uma frequência mais baixa, equivalente a 904 Hz, uma diminuição de 96 Hz. Vamos considerar agora só o caso das ondas sonoras e usar como referência a massa de ar onde essas ondas se propagam. Isso quer dizer que a velocidade da fonte S de ondas sonoras e o detector D dessas ondas serão medidas em relação ao solo. S e D se aproximam ou se afastam de outro tubo em linha reta e com velocidades menores do que a velocidade do som. Se o detector ou a fonte está se movendo,
ou ambos estão se movendo, a frequência emitida F e a frequência detectada F' são relacionadas através da equação F' é igual a F vezes V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VS, onde V é a velocidade do som no ar, VD é a velocidade do detector em relação ao ar e VS é a velocidade da fonte em relação ao ar. Para a gente saber qual sinal que a gente vai usar, se é mais ou menos, a gente tem que seguir uma regrinha que diz assim, ó. Quando o movimento do detector da fonte é no sentido de aproximá-los, o sinal da velocidade deve resultar em um aumento da frequência. Quando o movimento do detector ou da fonte é no sentido de afastá-los, o sinal da velocidade deve resultar numa diminuição da frequência. Ou seja, se aproxima, há um aumento na frequência, então a gente vai usar o sinalzinho de mais. Se afasta, ocorre uma diminuição na frequência, então é o sinalzinho de menos. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar recorrendo ao livro, ele está bem explicadinho. E até a próxima. Tchau! Let it go, let it